Boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo de História. Eu estou aqui parecendo com a cabeça meio flutuando assim, mas é assim mesmo, beleza? Estão gostando do calor, senhores? Estão gostando dos estudos, certo? Estão gostando da ausência de chuva? 4 meses e 22 dias sem chuva, hein? O bicho tá pegando, né, güey? Muito bem, senhores. Hoje nós entramos num assunto extremamente polêmico, um assunto que sempre rende briga em grupo de família, sempre rende briga família, de amigos, entendeu? E no mundo de hoje, a sociedade que nós vivemos, o Brasil de hoje, nada mais justo. Você tem uma galera muito grande que diz que não há mais regime militar, você diz uma galera que há, uns dizem que foi um regime militar civil, outros dizem que foi uma ditadura. Mas e aí, senhores? Como a gente discutir? Então, nós vamos fazer aí um emaranhado de grandes aulas, tá? Vou dividir isso aí em pelo menos umas 4 pequenos vídeos, tá? Questionando algumas coisas, ou de repente fazer um vídeo grande e explicar muita coisa, mas vamos lá. A primeira ideia que você tem que entender é levar sempre a cabo os fatos, certo? O que aconteceu? Tá? O que você tem de material plausível para dizer o que aconteceu, se foi de bom ou de ruim, o que aconteceu? Depois, você tem que entender o conceito de uma ditadura, e eu já falo dela, e ver se ela se aplica ao nosso conceito. Outra questão que você tem que entender é o seguinte: mesmo com direitas e esquerdas, certo? Cada um defendendo o seu lado, alguma coisa aconteceu. Então você tem que buscar não a minha opinião e não a opinião de outras pessoas, mas estuda os dois lados, faz aí uma medida, uma pesada, vê o que a galera dita de esquerda tem a dizer, ver o que a galera de direita tem a dizer, certo? Se foi, se não foi, se foi tortura, se não foi. E a gente discute sobre isso. Bom, na nossa aula a gente vai abordar 2 slides diferentes, então constantemente eu já peço desculpa logo de cara, que eu vou estar constantemente trocando esses slides, mas vamos embora lá. Vou pegar aqui o primeiro, tá? Jogar aqui o meu appzinho aqui para cima e a gente vai entrar no processo de discussão maior. Bom, conforme vocês viram no livro de lá, o João Goulart ele foi considerado, o cargo de presidente foi considerado nulo, então o senhor Ranieri Mazzilli ele assume enquanto presidente de um cargo vago. Então, teoricamente, não teria havido uma ditadura militar, certo? Menos de 24 horas depois, eles lançam uma lista, tá, com 100 nomes que tiveram seus direitos políticos suspensos. Aí de cara você tem Luiz Carlos Prestes, aquele lá da intentona comunista, que ainda está enchendo o saco por aqui, o João Goulart, que é o presidente em exercício que acabou de ser deposto, o senhor Jânio Quadros, que saiu antes dele, também considerado um comunista, certo? O senhor Miguel Arraes, o senhor Darcy Ribeiro, do livro Povo Brasileiro, um grande sociólogo, certo? Você olhando as listas também, você tem listas de alguns homens como Dante Pelacante, que também é um grande homem nesse meio. Então, assim, eles criam uma lista de pessoas que são consideradas inimigas de acordo com a Lei de Segurança Nacional. Mas, voltando ao nosso conceito aqui, já colocando uma outra realidade aparente, a gente discute o seguinte, senhores. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Bom, a grande questão, senhores, é o seguinte. No dia 31 de março de 1964, um cidadão, perdido no tempo e no espaço, tá? Ele inicia aí o processo, vindo de Juiz de Fora, Minas Gerais, o processo de repressão contra o governo do senhor Jânio Quadros, João Goulart, desculpa de novo, tá? E a partir do dia 1º de abril, oficialmente, você tem aí o chamado regime militar em ação. Bom, a ideia do regime militar está aqui no slide que vai estar disponível para vocês, né? A ideia de salvar o Brasil de um comunismo, de um caos econômico que estava se afundando, de uma sociedade saindo dos seus moldes tradicionais, conservadores e cristãos, tá? Tentando resgatar a ideia de uma liberdade, tá? Então, para eles, o Estado, aqueles militares de cunho positivista, iria dar certo. A ideia era essa, certo? Bom, o que caracteriza uma ditadura, senhores? Eu vou ler esse trecho que é extremamente importante que vocês saibam. A ditadura é uma forma de governo de exceção, baseada na força e no autoritarismo. O grupo ou a pessoa que assume o poder passa a ditar as regras do jogo político, dita de forma dura.
a liberdade e os direitos individuais são suprimidos e há o uso e abuso da repressão, da violência, da censura e da manipulação ideológica. Se é proibido falar de violência, porque ela não existe, então, ou ela não existe porque não se ouviu falar. Não existe corrupção porque nunca ouviu falar sobre ela, ou ela existe, você não pode falar sobre ela. Essas são as grandes questões. E você tem que dizer o seguinte, senhores, tudo começa a tomar uma medida maior aí com o senhor João Goulart, iniciando as suas reformas de base, pós o período parlamentarista, e o seu plano trienal que ele vai pôr em ação. Bom, nós vivemos uma era de Guerra Fria, nós vivemos uma era de constante atrito entre Estados Unidos e União Soviética, Guerra do Vietnã, paz e amor e tudo mais, certo? Guerras da Coreia e tudo mais, e guerra cubana também, que vocês já viram, até nós chegarmos a esses carinhas aqui bonitinhos, que são, a partir do primeiro de cima, que está aqui, o senhor Castelo Branco, você tem aí os homens que vão compor os 5 poderes do regime militar. Bom, cada um a seu governo, você tem aí o senhor Castelo Branco, o senhor Costa e Silva, o senhor Emiliano Garrastazu Médici, o senhor Ernesto Geisel e o senhor João Figueiredo. Vamos lá, senhores. Bom, quem está entrando nessa e falando, vamos lá, militares, o que eles esperam? São os chamados conservadores, certo? Que querem um apoio americano, eles querem aquela ideia de América para os americanos e brasileiros, eles querem ter vantagens políticas e econômicas, e o mundo da Guerra Fria está tentando tirar da sociedade essa ideia de um avanço comunista, de um mundo de violências e tudo mais. É essa a ideia que eles têm, certo? Agora, você também tem, e aí, antes da gente ir para o outro slide, você também tem uma divisão muito ferrenha dentro dos militares que vão assumir o poder. De um lado, você tem uma galera denominada de os pombos, tá? Que defendiam a necessidade de impor a ordem ao caos e rapidamente devolver o poder aos civis. Ou seja, o grupo que vai colocar o Castelo Branco no poder, que é o primeiro presidente, esse grupo, ele quer tirar o João Goulart, e eles tiraram, certo? Entrar no poder, resolver o problema, estabelecer o que eles consideram democracia e fazer eleições gerais já em 66. Um outro grupo que tem como testa de ferro o próprio Costa e Silva, o Emiliano Garrastazu Médici, esses grupos chamados de os Falcões, esse grupo não. Esse grupo eles querem uma revolução mais rígida, e nem que seja com o uso da força, e enquanto eles acreditarem que haja problema de um comunismo no Brasil, eles vão se manter no poder, nem que seja em 200 anos, certo? Então, o que acontece, senhores? Eles vão colocar o senhor Castelo Branco no poder, certo? Ele vai entrar em 1964, mais ou menos aí 6 a 7 dias depois do senhor, deixa eu ajeitar aqui que tá difícil, do senhor Ranieri Mazzilli assumir o poder, como um governo temporário entre a saída do João Goulart e do outro. E como você tem uma Constituição e essa Constituição ela está sendo desacreditada e ela está sendo suprimida, você tem que necessariamente elaborar outra que virá no futuro, certo? Enquanto isso, o grupo ali que comanda a revolução, eles vão ter que trabalhar medidas políticas que passem por cima da Constituição. Então eles vão denominar os chamados atos constitucionais. Se liga nesses atos, porque são 5 grandes atos que vocês vão ver. Tá? O quinto, eu vou falar necessariamente lá no outro slide, então vamos embora lá. Eles lançam o primeiro ato institucional, número 1, intitulado AI-1. Esse AI-1 ele é básico de entendimento. Tá? Necessariamente, o que ele faz? Ele caça os mandatos políticos de todos os governantes políticos, seja do executivo ou do legislativo, que não aceitaram o regime militar, suspende os direitos dessas pessoas, tá? Decide aposentar funcionários públicos aleatoriamente a partir do momento em que eles decretem que o funcionário é problema, e eles decretam um estado de sítio que vai suprimir as fronteiras e estabelecer um controle maior e autoritário, certo? Bom, alguns alegam que não houve necessariamente ainda uma ditadura. Você tem, na verdade, um grupo de comando rígido, porque você ainda tem civis no poder, eles tomaram conta do executivo, mas o legislativo ainda era formado pela galera que entrou em 1960, certo?
em 62, então em 63, 65, 66, haveria eleições. E estas eleições vão ocorrer normalmente. Os militares, até que se prove o contrário, eles pretendiam, assumindo o controle, mudando algumas regras do jogo, ganhar democraticamente essas eleições, coisa que não vai acontecer. Mas até lá algumas coisas vão mudar. Por exemplo, o que está acontecendo com a galera da cultura e tudo mais? Até agora, nada. Tá? A Tropicália está correndo, a Jovem Guarda está correndo. Aliás, a Jovem Guarda já está morrendo em 64. Né? A Bossa Nova já está fedendo, que já morreu. E você tem, necessariamente, os militares no poder e algumas galera, e uma galera assim meio de olho arregalado, pensando, o que está acontecendo? Certo? Quem sou eu? Esse é o conceito. E o senhor Castelo Branco, ele assume, senhores. Tá aí o bonitinho, gatinho, tá? Bom, quando ele assume, ele vai, obviamente, instituir esses decretos, certo? Aí um, aí dois, aí três, aí quatro, praticamente sai no seu governo, tá? Fora os outros decretos que vão se estabelecendo. Bom, eles vão criar alguns decretos, como, por exemplo, a UNE, a União Municipal Nacional dos Estudantes, certo? Os sindicatos e as ligas camponesas, que muitos dizem que era uma avalanche comunista contra o governo, uma cambada de analfabeto comandado por idiotas, certo? Vão sofrer intervenções, tá? E o regime ele começa a se embrulhar em torno da chamada segurança nacional. Eles criam o Serviço Nacional de Informação, o SNI, que funciona quase como uma CIA, uma KGB, para levantar informações, tá? E eles vão discutindo. Essa foto ela é discutível porque houve um tempo aí, alguns meses atrás, em que ela foi intitulada como sendo Lula apanhando aqui, mexeram nela, mas não tem nada a ver disso, tá? Isso aqui foi a tentativa de não uma pequena resistência que ocorreu no dia, mas nada necessariamente perigoso para eles. Bom, senhores, vamos embora lá. O primeiro ato institucional, e vamos embora focar nesse conceito político, por enquanto, o primeiro ato constitucional, né? Bora falar de política, cultura e resistência. Esses 3 pontos. O primeiro ato constitucional ele faz isso. Ele decreta um estado de sítio, porque com o estado de sítio você tem necessariamente uma força maior, autoritária. Ele decreta a cassação dos mandatos de quem foi contra e de quem poderia vir a ser contra o regime militar. Tá? Vários e vários, centenas de funcionários públicos considerados de sindicatos de origem comunista vão ser forçosamente aposentados para ser excluídos de qualquer manipulação do poder. Bom, e eles começam a linha dura, obviamente, certo? Bom, em 1965, você tem algumas eleições estaduais, tá? Era de 60 a 65. O Senado, os militares achavam que eles iriam ganhar democraticamente e eles perderam, tá? Eles perderam em 11 estados, 2 estados cruciais, como Minas Gerais, que sempre foi de apoiar o governo, e o Guanabara, certo? E eles ficaram doidos. Aí eles lançaram o ato institucional número 2, ou seja, o ato institucional número 2 ele decreta necessariamente a extinção de todos os partidos políticos, tá? A extinção de todos os partidos políticos, a ideia de pluripartidarismo, que é o que tem hoje, e eles decretam o bipartidarismo e eles criam o partido de oposição e de situação. O partido de oposição vai se chamar MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Era uma falsa oposição, porque ela não tinha poder nenhum, certo? E o Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, sabe-se lá o que significa isso, certo? Que é o partido de situação, o partido dos militares, que vai mudar de nome só em 82. Bom, eles decretam no AI2, então, a ideia de apenas 2 partidos políticos, tá? E a partir desse momento, as eleições para presidente serão indiretas por um colégio eleitoral, tá? Você poderá levar a julgamento algumas pessoas aleatoriamente, certo? E o presidente da República ele passa a ter poderes absolutos, inclusive acima da lei e da moral. Muita coisa muda, porque com as eleições eles vão ser obrigados também a criar um terceiro ato institucional. Esse terceiro ato institucional ele decretou, certo, que para governo dos estados, desculpa, para governo dos estados, você teria também
eleições indiretas e as capitais dos estados, o prefeito seria indicado pelo Colégio Eleitoral Legislativo do Colégio Eleitoral do Estado. Entendeu? Esse é o processo que começa a cercear, de certa forma, os nossos poderes ou os nossos direitos. Tá? Um direito maior, que é o de ir e vir, ou de votar ou não, a democracia já vai morrendo aí. Então, você tem 3 atos institucionais. Tá bom, senhores? Bom, depois dessas eleições, há o bloqueio delas e tudo mais. Agora, presidente, vice, governador, é tudo eleição indireta. Você só escolhe o prefeito das cidades, e mesmo assim, das capitais, você tem necessariamente a indicação do colégio eleitoral, o estado de sítio de 180 dias, a intervenção federal em qualquer coisa que ele quisesse, inclusive faculdades, certo? Os governadores estavam abertos para fazer decretos também. Então, agora que a coisa se assentou, que eles estão caçando o mandato, que eles estão organizando e sentaram o pé e disseram: agora daqui a gente ninguém me tira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eles decidem começar uma nova Constituição. Isso é fato. Óbvio. Então, no ano de 1966, eles decidem instituir, certo, uma constituinte com o ato institucional número 4, senhores, certo? O ato institucional número 4, ele decreta basicamente a ideia da criação de uma nova república com uma nova carta constitucional, certo? E ele decreta algumas regras dos poderes do governo, do presidente. Bom, são 4 atos institucionais. Eu vou lá no outro slide, certo? Para vocês verem o que ele aborda novamente. Vamos embora lá. Tá? Deixa eu pegar aqui. Bom, o ato institucional número 1, ele suspende as garantias constitucionais, aumenta o poder do executivo e diminui do legislativo, que vai ser cassado depois. Aqui você vai ver no slide o ato institucional 2, 3 e 4, tá? Que estabelece o 2 estabelece a criação de apenas 2 partidos políticos, um de situação e de oposição, certo? O 3 decreta eleições indiretas para governantes dos estados, tá? E o 4 convoca o Congresso Nacional para a votação de uma nova Constituição em substituição à Constituição que foi feita pelo senhor Eurico Gaspar Dutra. Então, nós estamos caminhando para um mundo ditatorial. Não é à toa que aquela galera dos pombos, certo? Que eram mais liberais, tá? Eram mais moderados, começam dentro do governo a bater de frente com a galera dos falcões, que querem manter-se no poder. E quem é que aparece nesse meio constitucional agora? Um cidadãozinho porcaria que está dando trabalho desde a época do senhor Getúlio Vargas, chamado Carlos Lacerda, que pressionou Vargas até o suicídio, que tentou arrancar o senhor Juscelino Kubitschek com um golpe que a gente já falou, certo? Que tentou impedir o retorno de Getúlio, que tentou de tudo, certo? Para que Juscelino caísse com os pés pelas mãos, que arrebentou com a vida do Jânio Quadros, que exigiu o governo militar. Agora ele percebe que ele, enquanto deputado, não é mais ninguém. Então, ele vai se utilizar, eu vou até mostrar aqui, rapidinho, licença aqui, peraí, cadê? A frente ampla não está aqui, outra, vamos voltar lá. Bom, a grande questão é, ele se aproveita da ideia de uma nova Constituição, certo? Porque ela vai mudar algumas regras do jogo, e ele se aproveita, enquanto legislativo, já que ele vai votar, ele se aproveita para se reunir com o Juscelino Kubitschek, olha que cabra, com o Juscelino Kubitschek, que ele havia tentado impedir de assumir o poder, e o João Goulart, que ele ajudou a derrubar. Eles se unem, os 3, e criam uma comissão parlamentar chamada Frente Ampla, na tentativa de, em termos democráticos, impedir a continuidade dos militares no poder. Essa Frente Ampla ela é desconsiderada, mas o Carlos Lacerda já se torna de cara inimigo aí. Nesse momento, quando você tem
o fechamento do cerco, ó, a incorporação da legislação autoritária e centralizadora, uma eleição indireta para presidente e governadores, a concentração dos poderes no executivo, tá? O legislativo ainda existente, mas com número reduzido, a diminuição dos poderes do Estado, a proibição de leis da greve, então você tem uma ditadura. Aqui a galera pensou, não tem mais volta, estamos entrando em uma ditadura. Demorou, mas chegou, certo? Não é mais uma ditadura civil e vai piorar com o ato institucional número 5, certo? Então é a partir desse momento que aquela galera que vivia lá no oba-oba das músicas de protesto, das músicas de cultura brasileira, vão começar a converter essa cultura e direcioná-la a uma crítica aberta aos militares. Então começa aí os movimentos dentro das chamadas dentro da chamada cena musical brasileira, cena artística brasileira, no teatro, na literatura e tudo mais, grupos de protesto contra o governo. É aí também que a União Nacional dos Estudantes, a UNE, se alia a determinados grupos universitários para começar as suas passeatas contra o governo, seja no Rio de Janeiro, seja em Brasília, Minas Gerais ou São Paulo. É nesse período também que você tem grupos de pessoas, uns até de dentro dos militares e outros de fora, coligados à cena política e social, eles começam a pegar em armas no intuito de tentar, com o uso da arma, certo? É só você assistir o filme Que é Isso, Companheiro, com o uso da arma, no intuito de tentar destituir o governo do poder. E é aqui que você tem, de fato, uma ditadura, certo? E essa ditadura, ela vai começar, obviamente, o seu governo com o chamado Plano PAEG, o Plano de Ação Econômica do Governo, aonde ele já vai começar de cara a cortar gastos, aumentar impostos, acabar com a estabilidade de governo dos servidores públicos. Ele vai estabelecer um conceito que nós temos até hoje, que é o Fundo de Garantia do Tempo por Tempo de Serviço, e o INPS, que hoje é INSS. Ele também vai estabelecer, e aí é um ponto positivo, né? Ele também vai estabelecer o aumento contínuo do salário mínimo uma vez por ano, de acordo com a inflação, tá? A restrição de crédito. O único problema é você ter um aumento ano a ano do salário, porém os produtos, os preços, eles aumentam dia a dia. Então vai chegar aí em menos de 6 meses, você não consegue com o seu salário comprar comida. Isso se chama arroxo salarial, certo, senhores? E o governo do Castelo Branco, ele fica famoso por conta disso. O Banco Central, né, a ideia dele de uma reforma agrária que favorece os mais ricos, o FGTS, o BNH, o INPS, tá? E a nossa primeira parte do vídeo, ela vai se encerrando aqui com o governo Castelo Branco para a gente entrar no governo Costa e Silva. Beleza, senhores? Estou interrompendo a gravação e já volto com outro vídeo.